Oi, gente! Eu sou a Bruna. E eu sou o Robert. E nós somos Somos a família... E nós somos a família Lenz. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um tour pela nossa cozinha. A gente viu que teve alguns comentários aí no vídeo do tour do apartamento. Algumas pessoas se interessaram por conhecer como são os nossos armários por dentro. Outras pessoas pediram para ver as nossas panelas de pedra. Então hoje a gente vai dar uma passadinha básica aqui por dentro dos armários, para vocês conhecerem também os nossos eletrodomésticos. E caso você tenha interesse em comprar algum eletrodoméstico, algum utensílio que você veja aqui no nosso vídeo, eu vou tentar deixar o link na descrição, combinado? É isso aí, então bora pro tour. Os nossos armários são feitos em fórmica, eles têm a cor branca e cinza e por dentro a cor natural da madeira. A nossa cozinha é estilo corredor, ela possui armário dos dois lados, é integrada com a lavanderia e só a parte da cozinha mede 2,60 metros. O piso é em cerâmica. Essa bancada mede 2,20 metros por 44 centímetros e normalmente é nela que nós fazemos as refeições rápidas do dia a dia. E em frente à bancada, do outro lado, a gente tem o fogão e a pia de granito. Essa pia, ela mede 1 metro por 60 centímetros. É uma pia bem compacta. Então, pessoal, aqui a gente tem esses armários da pia. E aí a gente tem aqui o fogão embutido. Em cima tem um depurador e esses armários aéreos. Então, eu vou começar mostrando para vocês o que a gente tem nesse armário aqui de cima. Mas primeiro, o meu amigo de todas as horas quando eu tô na cozinha, gente. Esses armários, eles são muito altos. Então, quando eu preciso acessar ali em cima, geralmente eu tenho que pegar um banquinho. Ou uma escada. Mas como no dia a dia eu acho nada prático ficar pegando aquela escada enorme, então eu uso esse banquinho aqui de madeira. Não aconselho vocês fazerem isso em casa, tá bom? Esse aqui é o nosso armário de cima do fogão. E aí, o que a gente guarda aqui? As coisas que a gente não acessa muito, que são os remédios. Os remédios que a gente mais acessa, a gente deixa numas cestinhas que tem uns nichos ali embaixo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente costuma deixar aqui em cima coisas que a gente acessa menos. Tem essa bacia que eu uso pra fazer pão, pode fazer pão caseiro. E aqui embaixo tem as bombas de Robertinho. Tem whey aqui, né? Que ele toma, creatina, as coisas da academia. E aí tem uma balancinha também, que ele sempre pesa a comida dele, porque ele faz dieta. E a gente tem uma pipoqueira. Tem uma outra parte de armário que a gente guarda os eletros, mas não coube lá. Então, a gente tá deixando a pipoqueira aqui. Aqui a gente tem esse depurador, que foram os antigos donos que deixaram no apartamento. E tem um fogão aqui, que é um fogão de 4 bocas, um fogão de embutir. Ele é da Bosch. Ele já é bem antiguinho, gente, mas ele serve bastante. O forno é muito bom, inclusive. Aí aqui do lado a gente deixa essa tábua de cortar carne, tem um enfeitinho aqui e esse pau de macarrão tá aqui porque eu fiz pão ontem e eu deixo aqui pra secar. Pra cá a gente tem esse potinho com utensílios de bambu, nossas panelas são de pedra e aí se a gente utiliza colher de inox pode dar atrito, né? E arranhar as panelas. Então a gente utiliza sempre material de silicone ou material de madeira. O que a gente tem aqui no apartamento praticamente veio dos antigos donos. A gente não mexeu em muita coisa, tá? Mas é porque a gente gostou bastante de todas as coisas que tem aqui. A cor dos armários, né? O design. Essa pia, ela tá bastante manchadinha. Inclusive, se alguém tiver dica aí de como a gente faz pra limpar a pia de granito, pra tirar mancha, vocês mandam nos comentários, tá bom? Então, essa é a nossa pia, ela é uma pia pequenininha, como vocês podem ver. Mas como a gente tem uma lava-louças, então ela serve bem a gente, esse tamanho, tá? Tem essa torneira aqui, ela se movimenta. E ela também tem essas duas, esse botãozinho aqui, ó, que você consegue mudar a forma que a água cai. Ó, nesse primeiro botão, ela cai assim em formato de um jato e aqui em formato de chuveirinho. Aí aqui tem os utensílios que a gente usa para pôr detergente, rodinho.
Temos um filtro de barro. O Robert gosta bastante, eu também gosto do sabor da água, fica aquela água bem fresquinha, né? Então, a gente optou por ter um filtro de barro aqui. E aí, gente, nós temos aqui o armário da pia. É aquela história, né? Na casa de todo brasileiro é assim. A primeira gaveta é a gaveta dos talheres. Volta lá rapidinho. Só para eles verem, a gente tem 2 tipos de talheres, ó. Tem uns que tem cabo de madeira e tem uns que são todos de inox. Explica aí a história. Então, gente, quando nós casamos, a gente queria muita coisa de madeira, né? Só que a gente não pensou que não podia ir na lava-louça. Então, depois a gente foi pesquisar e esses materiais de madeira, eles estragam quando a gente lava na lava-louça. Então, a gente foi e comprou alguns de inox, que é um material mais adequado para quem tem lava-louça, tá? Que aí não estraga. Acho que é isso, né? É. Ele tem facas aqui, tem algumas coisas que a gente põe aqui no fundo que usa menos. Nessa segunda gaveta tem os utensílios que a gente usa pra pegar arroz, feijão. Aqueles utensílios, né, basicamente os pegadores. São de silicone e madeira, né? Isso, é. Também de silicone, pessoal, porque senão a gente pode estragar as panelas. Essa terceira gaveta, a gaveta da bagunça, que todo mundo tem em casa. Mas são utensílios também que a gente usa menos. Então a gente deixa aqui pra não atrapalhar no dia a dia, né? É raro a gente usar. Então a gente acaba deixando nessa gaveta aqui e ela fica um pouquinho mais bagunçada. Lembra da machadinha ali, ó? Pessoal, tem uma machadinha aqui, ó. Cortador de pizza. Isso foi a primeira coisa que a gente comprou. Na verdade, ele junto com o pegador de queijo, né? É. A gente comprou... Nós não éramos nem casados ainda. A gente nem tava, na verdade, assim, em condições de planejar um casamento, né? A gente tava andando lá na rua, no centro comercial aqui da nossa cidade. E a gente sempre gostou de utensílios de casa, né? Esses aparelhos domésticos e tal. Aí a gente viu essa machadinha e o pregador de queijo, a gente adorou e falou, vamos comprar já pra nossa casa, vamos garantir, né? A gente falava assim, vamos garantir. Que é pra gente ter quando casar. Ah, deixa eu perguntar uma coisa, vou aproveitar. Pega o mixer ali do canto. E eu comprei esse mixer aqui porque muita gente usa e diz que funciona e fica legal. Eu usei várias vezes e eu não consigo dissolver bem as coisas usando esse mixer pequenininho, portátil, né? Ele funciona a pilha. Se vocês usam mixers desse jeito, ou se vocês sabem de algum mixer manual que funciona, que a marca é boa, comenta aí pra mim pra eu saber, porque eu realmente já pesquisei vários e eu não vi nenhuma diferença entre esse e os outros que as pessoas divulgam. Queria saber se quem usa realmente acha bom, comenta aí pra eu saber. Ou se foi eu que dei azar, né? Esse aqui é essa marca, mas, gente, a gente comprou naquelas lojinhas na China, sabe? Então, pode ser que tenha alguma marca melhorzinha, né, que funciona melhor. Mas pra gente não funciona muito bem esse daqui. Olha, uma colher de pegar sorvete e também a espátula, né? Que é com cabo Rosé Rosé Gold. Gold. Outra coisa também, quando a gente casa, a gente gostava muito, a gente ainda gosta, né? Assim, algumas pessoas dizem que enjoam dessa cor. Mas assim, a gente usa bem pouco, né? Esses aparelhos aqui, então... Eu acho super lindo esse aqui, principalmente. E eles são da cor das nossas panelas, né? Preto com rosé gold. Acho que são muito bonitos. E aqui a gente também tem esses pegadores por causa das nossas panelas também. As nossas panelas têm alça de cobre e esquenta pra caramba. Então a gente acaba usando isso aqui, ó, pra poder pegar. Tem uma cestinha aqui, ó, com várias coisas Pega. pequenas. Eita. A gente precisa dar uma faxina nesses armários e fazer uma organização. E aí, se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo. Se vocês tiverem dicas legais pra deixar pra gente. Formas, né, da gente poder organizar melhor essas coisas. Eu espero as dicas de vocês. E por último, como eu falei, dicas de organização, gente. A gaveta das embalagens, né, que acho que todo mundo deve ter também. Né, saquinho de PVC, papel manteiga, tem saco de lixo, tem essa esponjinha aqui que a gente usa exclusivamente para lavar o filtro de barro, a gente só usa para isso, e tem sacolinhas aqui. Fora as nossas panelas de pedra sabão, a gente tem algumas coisinhas aqui que são basicamente heranças, né?
algumas frigideiras, que foi minha mãe que deixou pra gente. Essa daqui era da mãe do Robert. Então, algumas coisinhas que a gente foi trazendo lá da casa dos pais, que eles deixaram pra gente. Tem algumas tampas, tábua de cortar carne aqui também. E ali atrás a gente tem um processador, aqueles mini processadores, né? Eu acho muito bom isso aqui, bem prático. Tem ralador, aqui tem um kit, ó, só de lâminas de ralar, ó, ralar queijo, ralar verduras. Mostra aí pra eles. Ó, tem esses daqui, esses 5. Vamos ver se é isso mesmo. 3, não, são 4 lâminas. Isso aqui foi bem baratinho, né, amor? Foi, a gente comprou no Brás, né? Acho que foi. E aí você coloca aqui, você pode colocar a lâmina nesse suporte e usar esse próprio potinho aqui, ó, para você ralar a sua cenourinha, o seu queijo, cai aqui dentro. É bem prático. Então, aqui em cima, no nosso armário aéreo, nós temos esse lugar aqui que a gente coloca os pratos, que são coisas que ficam mais à mão, né? A gente precisa usar mais no dia a dia, então a gente procura deixar mais embaixo aquilo que a gente usa mais. Então, aqui nós temos esses pratos, está dando para ver bem. Essa portinha aqui é basculante, né? Ó. Tem um amortecedor aqui. E aí nós temos alguns pratinhos aqui de plástico, pratinhos de R$1, gente. Esses pratinhos que eu tava falando para vocês, de plástico, a gente comprou lá no interior, onde os meus pais moram, custaram R$1 cada um, gente. Ainda existem lojas de R$1 que as coisas custam R$1. Em cima nós temos o cantinho do chá, onde tem as nossas xícaras, né? Onde a gente deixa os nossos chás. Lá em cima também tem xícaras que a gente usa menos. Como eu falei pra vocês, aqui temos o nosso cantinho do chá. Várias xicrinhas aqui, ó. Essa aqui eu ganhei de presente do meu irmão e da minha cunhada. Eles foram pra Disney e trouxeram de lá uma xícara do Harry Potter. E esse daqui, essas duas aqui foram presentes do Robert, de quando a gente namorava ainda. Gosto bastante delas. E aí tem um potinho que a gente coloca o chá. Tá vendo? Aqui atrás também tem chá, tem mais xícaras. Xícaras e xícaras, ó. A gente gosta bastante de xícara, caneca. Essa aqui foi minha sogra que deu esse conjuntinho. Elas são bem pequenininhas, aí eu deixo aí mais pra enfeitar mesmo. E nessa borda aqui do lado, a gente tem os copos também embaixo, pra ficar mais à mão. Aqui a nossa cafeteira italiana, squeeze, né, de colocar o whey. E também ali algumas jarrinhas de fazer chá, fazer suco. Eu falei a nossa cafeteira, tem garrafinha de água aqui atrás, esse porta-talheres e essas jarrinhas aqui. Gente, essa leiteirinha aqui era da minha mãe, de quando ela casou. Eu acho que já tem uns 35 anos. Tem algumas coisas que ela me deu do casamento dela ainda, que ela ganhou no enxoval. Eu acho ela tão linda. E como vocês podem ver aqui por fora, essa porta tem um vidro, é um vidro jateado, e fica bem bonito esse efeito. Não dá pra ver o que tá lá dentro direito, então se tiver uma baguncinha fica bem escondida. Tem uns nichos. Pela altura, eu acho que é pra colocar garrafa de vinho, né? Mas eu gosto mais de deixar um ambiente um pouco mais minimalista, né? Então eu prefiro colocar uns enfeitinhos. Quem aqui assistiu o vídeo do nosso tour do apartamento deve ter percebido que tem uma diferença aqui atrás, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem uma prateleira na parede da sala que a gente colocou umas plantinhas. A gente gravou um vídeo, então se vocês quiserem ver essa transformação da gente colocando essa prateleira, esperem, aguardem, porque a gente vai postar um vídeo mostrando como a gente fez essa pequena transformação na nossa sala. Tô esquecendo de alguma coisa. O que era mesmo? Como que eu vou lembrar disso? Deixa eu pensar. Verdade, lembrei. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Pronto, era isso. Tem alguns ímãs na nossa geladeira
que são imãs de viagem. Então a gente meio que começou assim despretensiosamente uma coleção de imãs de viagem. Vem aqui mostrar pra eles, ó. Essa aqui, ó, é de Serra Negra. Achei muito bonitinha. É um coadorzinho de café. Tem o Cantinho do Vinho lá no Paraná. Esse também é do Cantinho do Vinho. E esse aqui é de Monte Verde, lá em Minas Gerais. E aqui a gente colocou uma listinha com as tarefinhas, né, que a gente tem pra fazer durante a semana. E nossa geladeira, que tem vídeo já no canal. É uma geladeira com freezer embaixo. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a geladeira, ainda não tiver visto, eu te convido a assistir a nossa review, tá? Sobre a nossa geladeira. E aqui em cima temos mais um armário. Esse aqui é mais de difícil acesso ainda. Então a gente coloca aqui em cima as coisas que a gente menos utiliza, que são alguns eletrodomésticos. Então aqui em cima do armário da geladeira a gente tem essa jiboia. Peguei meu banquinho aqui, auxiliar. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Então aqui, pessoal, a gente tem alguns eletrodomésticos que a gente usa menos no dia a dia. Que é a nossa batedeira. Ela é um conjuntinho com o nosso liquidificador aqui da Philco. Tem esse espremedor de suco. Aqui tem algumas bugigangas, tá? Tô precisando fazer um destralhe aqui. Mas é basicamente potes, coisas que a gente não usa no dia a dia. Assadeira, essa embalagem de colocar bolo. Eu gosto bastante de fazer bolo também, confeitar, então... Aí eu deixo aqui, que de vez em quando precisa. Aqui no fundo tem um coadorzinho daqueles de colocar coador de pano, né, de café. E tem um pote aqui, pessoal, que tem mais alguns talheres. A gente não deixa tudo lá na gaveta, porque senão fica muito amontoado, né, e atrapalha no uso do dia a dia. Tá de castigo agora, hein? Pessoal, cansa esse negócio de subir e descer nesse banquinho, viu? Vou deixar ele aqui porque eu vou precisar bastante ainda. Bom, e aqui desse lado nós temos mais um armário aéreo. Aqui nesse armário aéreo, do lado da cristaleira, a gente tem alguns utensílios do café. Café, aveia, chocolatado. Mais pra cima, a gente tem alguns potinhos organizadores, bacia para usar no dia a dia. Então tem essas latinhas aqui, ó. Eu pintei elas, revesti com papel contact. Depois acabou ficando aqui escondidinhas. Mas eu coloco alguns utensílios de confeitaria aqui dentro, tá? Tem embalagem de marmitinha, a gente faz marmitinha. Aqui tem essa bacia, né? Algumas bacias saladeira, tem uma queijeira aqui dentro, escorredor de arroz. E como eu falei, as coisinhas do café. E nessa porta com esses vidros bonitinhos, a gente tem alguns utensílios que a gente usa para servir, né? Nessa primeira prateleira, ó, tem algumas tigelas de vidro, também coisinhas que minha mãe me deu do casamento dela, ó. Duralex, potinhos na loja de R$1. Achei eles muito bonitinhos, enfeitinhos. Nessa segunda, a gente tem algumas taças, mais alguns potes, né, de vidro. E nessa última aqui, taças de suco. E esse joguinho de sobremesa, que também era do casamento da minha mãe, gente, ó. Vou pegar um aqui pra vocês verem. Ó. Esse aqui é um joguinho que ela ganhou no casamento dela. Já faz uns 35 anos. Esse armário aqui do lado da cristaleira tem mais potes. Então, não tem nada de muito especial, tá, gente? São potes, ó, potes de vidro, potinhos de plástico e mais potinhos de plástico aqui, ó. Aí, como eu falei pra vocês, aqui são vidros. São vidros de conserva, que lá em casa a gente gostava de fazer bastante conserva, de batatinha,
de cebola. Eu faço bem pouco aqui em casa porque meu marido não gosta muito. O Robert não é muito fã de conserva. E aí acabou que esses vidros ficam meio sem utilidade aqui. Tô pensando em fazer um destralhe deles e deixar lá na casa da minha mãe. Aí nessa prateleirinha aqui a gente tem potes, ó. Potinho de sorvete, as marmitinhas também, que a gente usa mais no dia a dia. Os potinhos organizadores. Tem esse kit aqui, ó, um conjuntinho de potinhos de inox. Opa! Que vem com 5 potinhos. Eles são bem bonitinhos, bem legais. E potinhos de plástico. Mais pra frente, eu tô querendo trocar todos esses potes de plástico por potinhos de vidro. Mais saudável e mais prático também. Esses daqui, eles ficam manchados com o tempo, ó. Tá vendo? Estão bem manchadinhos já. E pote de vidro não. Tem aqui o nicho do micro-ondas. E aqui mais pra baixo tem essa bancada. Que a gente deixa também as coisas que a gente utiliza mais no dia a dia. A nossa air fryer. Na verdade é uma cadeira, né? Sem óleo. Porque a air fryer é a original mesmo, né? A nossa é dessa marca Cadence. A gente gosta bastante dela. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer só um review dos eletrodomésticos, né? Da batedeira, do espremedor, da air fryer. Aí comentem aí se vocês quiserem, porque a gente consegue detalhar um pouco melhor pra vocês, né? Aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Aqui do lado tem o nosso porta-temperos. Ele também é nessa cor pobre, que a gente gosta bastante. É bem velhinho já, né? Tem 3 anos, né? Não é bem velhinho, mas já faz 3 anos, então ele começou a descascar aqui um pouquinho, ó. Tá ficando uma cor de inox. Tá vendo? Dá pra ver, mano? Dá, agora Começou a sim. descascar. Então, assim, se vocês forem comprar uma peça assim, ela não é pintada. Parece que ela é revestida como se fosse um plástico, ó. Um plástico dessa cor. Então, tá vendo como vai descascando? Mas tá bom. Cantinho do café, né? A gente coloca esse porta-xícaras aqui, então fica mais fácil da gente pegar no dia a dia. Tem essa garrafa aqui de café, que é da Termopro. Um cabo de madeira, eu acho ela muito bonita. E esse... como chama? Chaleira, né? Uma chaleirinha. A gente comprou ela na Shopee. É tipo difusor, né? Você coloca Isso, você as coloca... ervas ali dentro. Você coloca aqui dentro, ó. E ele descosturou, gente. Ó, vida real pra vocês. Ele descosturou e a gente não tinha linha de nylon, a gente costurou com essa linha aqui mesmo de costura, linha preta. Mas aí você coloca a erva aqui dentro e mergulha, né? Você põe água quente, deixa mergulhado aqui, tampa, né? Que é pra abafar. E aí o seu chazinho fica bem gostoso. Embaixo dessa bancada, a gente tem mais esse armário aqui, que tem 2 gavetões e essas portas. Que é a nossa despensa. Que é a nossa despensa. Como vocês podem ver, a gente gosta bastante de rose gold, então tem esses potes aqui que a gente coloca os mantimentos. O meu sonho é comprar ainda muitos potinhos organizadores para deixar tudo bem bonitinho, né, gente? Eu sou a doida da organização. Mas, por enquanto, a gente vai se virando com o que tem, né? Então, aqui, ó, eu coloco pote de sorvete, bacia, e vou colocando aqui, ó, o que dá pra poder organizar aqui da melhor forma. Aqui a gente... deixa eu iluminar aqui, ó, pra vocês verem. Aqui, nesse potinho, tem... alguns mantimentos já abertos aqui também, ó. Quando tá aberto, aí eu vou deixando aqui. Ó. Porta-papel em rose gold. E como vocês podem ver, por dentro do armário, ele é dessa cor. Essa cor amarelada, ele não é branco, como por fora. Nesse primeiro gavetão, também é despensa. Aqui é a gaveta das guloseimas. Aqui, ó, gelatina, creme de leite, chocolate, gaveta das guloseimas. E nessa de baixo a gente coloca os panos de prato,
suplá, esses joguinhos assim de mesa. Isso aqui também, gente, na lojinha de R$1, ó, pra você pôr suporte de panela, né? Quando a panela tá quente, você quer pôr na mesa ou na bancada, aí você põe isso aqui embaixo. Nós temos esses nichos aqui. Quando, a princípio, assim, a gente comprou o apartamento, eu não consegui descobrir a utilidade deles. Não sei se é pra pôr garrafa também, mas eles são menos profundos. E aí a gente acabou decidindo colocar essas cestinhas aqui e virou meio que um porta-bugiganga, gente, ó. Tudo que vocês imaginarem tem aqui dentro. Então a gente vai colocando, né, algumas coisinhas aqui, ó. Aquelas fitinhas de pão, cartãozinho do supermercado. A gente tem esses porta-copos de madeira. E aqui, como eu falei pra vocês, a cestinha dos remédios que a gente utiliza mais no dia a dia, ó. Remedinho pra dor. São as coisas que a gente usa mais no dia a dia. Então a gente deixa nessa cestinha aqui, ó, que tá mais à mão. E aqui tem mais alguns nichos, pessoal. Ó, aí eu também gosto de colocar enfeite aqui. Aí de vez em quando eu vou mudando os enfeites. Fala que aquilo ali é eucalipto, né? Pra ele saber. O eucalipto que o Robert gosta, que tem um cheiro maravilhoso. Tem ali, ó, tá vendo? Uns defeitinhos no armário, que já tá bem velhinho já. Eu não sei se tem como restaurar. Se vocês souberem, deixa aqui pra gente a dica. Como que restaura esses cantinhos assim, lascadinhos. Parece que é sujeira. Mas não é sujeira não. É porque tá bem velho, é cola, sabe? Ah, gente. Esse cavalinho aqui, ó, de enfeite, ele era da minha avó. E aí ela deu pra minha mãe e minha mãe me deu. Então eu gosto bastante dele. E aqui a gente tem esse vasinho que eu pintei com spray, ele era transparente. Pintei com spray preto fosco. Tem mais eucalipto aqui. Essa casinha, que é uma casinha, uma luminária, ó. Comprei pra fazer enfeite de Natal. Eu achei ela tão bonitinha que eu achei um pecado esconder ela o ano inteiro e tirar só no Natal. Então eu coloquei aqui. E aqui tem mais florzinhas, né? Flores secas, essa leiteirinha, vasinho. E uma xicrinha que quebrou. Eu deixei aqui pra colocar suculentinha depois. E por fim, pessoal, a gente tem aqui essas prateleiras com as nossas famosas panelas de pedra sabão. A gente fez um vídeo exclusivamente falando dessas panelas, então fica ligado que logo a gente vai soltar esse vídeo para vocês. Foi até um pedido também de uma moça aí nos comentários, né? Falou, eu quero saber mais sobre as panelas. Então a gente fez um vídeo só falando sobre elas, porque senão esse vídeo ia ficar mais longo do que já tá. Mas para vocês, né, terem esse panorama aqui por cima, então nós temos essas prateleiras e aí a gente colocou as nossas panelas aqui, que são panelas muito pesadas. A gente achou que não ia ficar muito seguro colocar dentro dos armários. A gente preferiu colocar aqui e também porque elas são muito bonitas. Vocês podem ver, tem aqui essas refratárias e também tem um richô. A gente pode também gravar utilizando esse richô. Você coloca álcool e fogo e vai fritando a carne aqui em cima dessa pedra. É muito legal. E mais algumas panelinhas, as frigideiras, panela de pressão. E ali do lado das prateleiras a gente tem uma fruteira, que tem de tudo um pouco. É fruteira, é porta-pão, a gente vai colocando tudo aí. Bom, pessoal, e esse foi o tour pela nossa cozinha. A gente pede desculpa se começou a ficar um pouquinho escuro aí, é porque começou a anoitecer aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí pra gente saber se tem alguma coisa que não ficou bem detalhada também, que vocês tiverem vontade de conhecer melhor. Comentem pra gente que a gente vai tentar gravar o vídeo pra vocês, né, amor? Exatamente. Então, escreve o que você mais gostou aqui da nossa cozinha e se você quer que a gente detalhe alguma coisa também. E já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos e deixa o like, combinado? Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.